Fala galerinha, o vídeo de hoje eu vou mostrar como é que está a minha carteira de investimentos, tá? Hoje, como é que a minha carteira está reagindo a todas essas oscilações de mercado, de política, a política global também, que afeta bastante, guerra na Ucrânia, guerra lá no Irã, a bolsa americana subindo a taxa de juros de lá dos Estados Unidos também afeta a gente aqui, tá? Política, eleições. Então, vou mostrar como é que está hoje a minha carteira de investimento. Vamos lá? Então, gente, antes de a gente começar esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal. Meu canal é novo, tá? Eu sou Bruno Souza. Aqui eu mostro todos os meus investimentos, o que eu estou fazendo, aonde eu estou errando, aonde eu estou acertando, tá? O canal é novo, se inscreve no canal. Peço essa ajuda para vocês, tá? Bora pro vídeo. Ó, eu tô aqui no Investidor 10, já tô logado. Eu vou em carteira e vai entrar na minha carteira de investimentos. Olha só. Ó, eu tô com um patrimônio total, né? 18.189,31, uma variação de 3,97, tá? A minha carteira ela tava com uma valorização maior, tá? Porém, houve uma queda nas ações, tá? Eu tava com uma rentabilidade muito boa de patrimônio em ações e houve uma bastante queda nas ações, juntando também com a queda dos fundos imobiliários que já tem um tempo que está em queda, né, gente? Então eu estava aqui com um lucro de 800 e alguma coisa, não lembro, não me recordo, e esse lucro total ele caiu, tivemos uma queda, foi 741,82, tá? Mesmo assim, estão no verde. Proventos recebidos, 46,94, uma rentabilidade total, tá aí em 12 meses total de 4,32. Ó, eu tenho aqui, essa aqui é a minha rodela de ativos, tá? A minha carteira total. Eu tenho renda fixa 57,69, que é aquela rendinha de emergência que eu sempre falo nos meus vídeos, tá? Tenho de FIIs, que são os fundos imobiliários, 24,38%. As minhas ações eu tenho 11,87%. ETF internacional, 3,19%. Stocks, que também é empresa dos Estados Unidos, tá? Que eu invisto pela Nomad, 1,73. Esse aqui não é BDR, tá, gente? É estoque mesmo, invisto pela Nomad, tá? Eu compro dólares, mando para Nomad, de lá eu adquiro na bolsa de lá americana, tá? E cripto, que é o pouquinho que eu fui investindo, 1,15. Aqui tá evolução de patrimônio, para quem sabe eu invisto em renda variável. Tem 5 meses, tá? Porém, eu já guardo meu dinheiro desde 2024, né? Eu sempre falo isso no meu vídeo e aqui você está acompanhando a minha evolução, tá? É, aqui tá os 5 meses que eu venho investindo, tá? Eu vou, aqui tá dizendo todos os tipos, eu vou botar só em FIIs, ó. A grande queda, gente, se dá pelos FIIs, os fundos imobiliários, tá? Tá, os fundos imobiliários estão em queda, então tá, alguns é uma ótima oportunidade de compra, outros não, tá? Então olha aqui, ó. No mês 5, quando eu comecei, eu tive um prejuízo, né? Entre aspas, porque varia mercado. 23,71, no mês 6, 16,88. Isso de ganho de capital, no caso, é prejuízo porque está em negativo, tá? O valor que eu tinha aplicado, 2.118 e o patrimônio 2.101,98. Então, eu tive um prejuízo aí, tá? No mês 7, esse prejuízo persistiu. Estou com 37,09 negativo. E no mês 8 ele aumentou, foi para 120,19. É motivo de desespero? Não, gente. Os fundos imobiliários estão caindo mesmo. E eu estou aproveitando, eu estou comprando, tá? Então, assim, não é motivo de prejuízo, tá? Até porque eu vou explicar uma basezinha que eu carrego comigo para não entender que não é um prejuízo, mas sim uma variação de mercado. O prejuízo ele só se caracteriza quando você vende ele abaixo do que você comprou, aí você leva prejuízo. E eu já levei prejuízo, eu vou explicar já já no vídeo, tá? Sabe por causa de quê que eu não me preocupo, gente? Porque é um período onde os fundos imobiliários estão em queda, vários cenários ruins no nosso país, como eu falei anteriormente, política e, né, outras coisas. Mas se você reparar, gente, olha assim o quanto que eu recebi de proventos. 46,94. Se eu for aqui na aba de proventos, que são os dividendos que os fundos imobiliários ele paga,
também ações pagam, mas ações não é recorrente, né? Os fundos imobiliários, ele pagam mês a mês, tá? Ó, no mês 5 eu recebi 92 centavos, né, de fundo imobiliário, foi quando eu comecei. No mês 6 aí eu já aumentei a minha posição nos fundos imobiliários, tá? Aí eu já recebi R$ 17,18. No mês 7 eu mantive, tá? R$ 17,67 de fundo imobiliário, porque nesse mês 7 onde eu fiz um bom aporte em ações, tá? Então por isso que eu recebi a mesma coisa do mês 6 para o mês 7, porque esse mês 7 eu investi muito em ações. Eu vi que tinha uma oportunidade de investir em ações, então eu comprei. E no mês 8 já deu um salto, tá? No mês 8 até agora eu recebi R$ 11,17, tá? Eu ainda tenho para receber de fundos imobiliários, porque eles não pagam na mesma data, né? Um pagam é, datas diferentes, tá? Eu ainda tenho R$ 30 para receber de dividendos de fundos imobiliários, tá? Então, gente, se você for calcular, é, vou entrar aqui no resumo de novo. Se você for calcular um prejuízo de perda de perda de capital em fundo imobiliário de 120,19, se você for abater os dividendos que eu estou recebendo, vai chegar um momento que só de dividendo já vou ter ultrapassado esses 120 menos 120,19, tá? Porque nesse mês eu vou receber 46,94. Mês que vem devo receber mais, que eu vou fazer mais aportes. Então, se eu estou perdendo 120,19 em fundo imobiliário em perca de valorização de cota, valorização do ativo, eu vou estar recebendo dividendos. Então vai chegar uma hora que eu já vou ter recebido mais dividendos, tá? Do que o próprio valor perdido de valorização de fundo. E esse cenário ele pode mudar, entendeu? Ele pode se valorizar mês que vem, eu não sei quando a nossa política melhorar aí, as coisas for andando direitinho, for melhorando, esses fundos eles vão voltar a se valorizar, vão voltar a subir e você ainda ganha na valorização, entendeu? Então assim, eu não estou tendo prejuízo de 120,19. O prejuízo der se eu vender os meus ativos. Aí eu assumo esse prejuízo, tá? Então eu não estou preocupado com isso. Ó, aqui, ó, nas ações, você percebe que eu tenho três ações que teve queda. O Banrisul, o Laviv 3, que foi o que caiu mais, 12%. Eu estou tendo R$ 26,68 de prejuízo. E a Ambev, que chegou a bater 7,50 de valorização, hoje está com menos 3,11, né? É incrível, né, gente? O restante está tudo valorizado, ó. Tá vendo? A Petrobras, Itaúsa, Vale, tá vendo? Ó? Preço médio que eu paguei na Vale, só tenho três cotinhas, tem um pouquinho, né? Paguei 72,84, então hoje ela tá valendo a cota 76,25. Tive uma alta de 4,25 e uma rentabilidade de 4,69. Mesma coisa a Petrobras, onde eu tenho 10 cotas. Comprei a R$ 40,16, hoje ela vale R$ 42,30. É um cenário que pode mudar para mais ou para menos, tá? Então eu não me preocupo com isso. A Laviv estava com um saldo positivo de 2 e pouco de variação de mercado, hoje está 12,20, entendeu? A Ambev chegou a bater quase 6, hoje está menos 3,11, tá? A única que está estável na minha carteira é a BB Seguridade, que a variação dela é entre 15 de variação, 10, 11, tá? Comprei ela 34, hoje ela tá valendo 38,14 a ação. Então não me preocupo, tô com uma rentabilidade total nas ações de 6,36 e uma variação de 0,54. Aqui mostra o valor total que eu tenho aplicado em ações e eu tenho 10 ativos diversificando. Então, gente, procura diversificar, tá vendo? Mesmo que eu tenha aqui três ações que tá dando negativo para mim, mas eu tenho o restante que tá dando positivo para mim. Isso é muito bom. Então, assim, você joga, né? Você joga o jogo. Ó, nos fundos imobiliários é a parte terrível da parada. É onde eu tenho 4.434 investido, né? Ou seja, eu tô com uma rentabilidade de menos 5,87, tá? Ou seja, mesmo com essa queda brusca dos fundos imobiliários, eu ainda tenho três fundos
que ainda tá dando uma valorização para mim aqui, ó. Que são o KNSC11, 2,33, o GGRC11, 1,14 e o GARI11, 1,76, onde não está me dando prejuízo. Esse aqui é a variação de mercado, de valor de sobe e desce, tá? O restante, ó, até mesmo o HGLG11, que é um dos fundos mais antigos da bolsa, onde tem muitos cotistas, milhares de cotistas. Olha aqui, ó. O preço médio dele que eu paguei foi 150,31. Isso já com um preço ótimo. Porém, nosso cenário de fundos imobiliários estão em queda de verdade. Hoje ele está valendo 143, 146,13. Uma variação aí, ó, de 2,73 negativo e uma rentabilidade nesse fundo de 2,37 negativo. Então, os fundos imobiliários realmente estão em queda. Esses fundos aqui são um dos melhores que tem aí na bolsa, tá? Eu não me preocupo, até porque tem um lance do dividendos também, tá? Até o MXRF11 também é um dos mais antigos, um dos que tem mais cotista na bolsa também, está em queda, tá vendo? A subscrição dele foi 6, foi vendida a 9,65 e hoje ele está sendo vendido abaixo de 9,65, ó, R$ 9,44. Gente, vou mostrar aqui onde eu tive prejuízo, tá? Olha aqui, os estoques. O que é estoques? Estoques é a palavra em inglês de ativos da Bolsa Americana, tá? Não são BDRs, tá? O BDRs você compra aqui na Bolsa Brasileira, que ele tem fundos de lá, tá? Eles criam fundos de lá da Bolsa Americana. No meu caso aqui, eu invisto em dólar, tá? Eu compro dólar. Aliás, o dólar tá com um preço muito bom para comprar. Se eu não me engano, tá 5,10. Eu comprei dólar 5,6. Então, assim, quem sabe o dólar já bateu quase R$ 6, tá? Então, assim, tá um momento bom para comprar dólar. Então, eu compro dólar, faço a conversão pela Nômade, envio para os Estados Unidos e compro ativo lá, tá? Ó, aqui eu tenho dois. Eu tenho a Coca-Cola, tá com a variação de 10,12, tá? De dólares, tá? E a Nvidia, ela deu uma caída, mas eu tô com a rentabilidade boa ainda. Ela deu uma caída, ela tava bem melhor. Mas aí, né, aquele negócio, a bolsa vai e volta, tá? Essa rentabilidade aqui de 12,40 eu explico porque aqui eu tive prejuízo. Porque eu tinha um ativo que eu comprei dos Estados Unidos e que estava muito mal das pernas, muito mal das pernas. Eu vinha monitorando ele, né? E pelos estudos que eu fiz, ele não ia se recuperar e eu acabei vendendo, eu vendi ele abaixo do que eu comprei, então eu assumi o prejuízo, tá? Aí sim eu tive prejuízo, tá? Essa rentabilidade de 12,40, você percebe que eu tenho aqui nos meus dois ativos uma rentabilidade no positivo, mas isso se dá porque o investidor 10 ele deixa no histórico. Tudo que você compra e tudo que você vende, você cadastrando direitinho, tanto a compra quanto a venda, ele fica no seu histórico de que você comprou aquele ativo e você vendeu abaixo do valor ou você teve lucro abaixo do valor, acima do valor. No meu caso, eu tive prejuízo com esse ativo americano, então por isso que está esse negativo de 12,40, tá? De rentabilidade na minha carteira em função desse ativo que eu já vendi, tá? E esse dinheiro que eu recuperei, que eu peguei, uma parte do dinheiro que eu peguei, eu também não cheguei a perder muito não, tá, gente? Eu investi aqui, ó, nesse outro ETF que eu tenho lá nos Estados Unidos, que é o TFLO. É um ETF de renda fixa, onde todo mês ele me dá um dinheirinho em dólares. Então eu peguei esse dinheiro que eu peguei desse ativo e botei nesse TFLO, que é uma renda fixa americana, é um fundo de renda fixa americana, tá? Aí eu tenho aqui também a renda fixa aqui do Brasil, caixinha do Nubank, 120% do CDI, todo mundo conhece. E eu tenho as criptomoedas, porque eu também tô com a rentabilidadezinha legal. Eu não tenho muito criptomoeda, mas só estando com a rentabilidadezinha boa, já vale a pena. A gente vai aplicando pouquinho, pouquinho, né? A gente chega lá, ó. Ethereum, tô com uma valorizaçãozinha legal. Bitcoins caiu a variação, porém estava no positivo, agora está no negativo, né? Criptomoeda é assim, só mais do Bitcoin, entendeu? Essa é a minha carteira.
Se eu vou botar aqui todos os tipos, ó, tá vendo? Ó? Aqui ela calcula todos os tipos, aí ela calcula o ganho das renda fixa, tudo bonitinho, tá? Se for nas ações, ó, somente ações. Aqui, ó. Vendo, ó? De ações. Olha aqui, você percebe que no mês 7 eu tava de patrimônio, valorização de ação 114,53. Já no mês 8, olha quanto que caiu, porque as ações teve uma queda de 114 foi para R$ 15 no positivo. Então eu perdi aí, nessa brincadeira, eu perdi aí R$ 90 de valorização que estava valorizando e agora eu só estou só com R$ 15,93 de valorização nas ações, tá? Então, gente, renda variável é isso, tá? Ó, aqui na rentabilidade, a minha carteira, ela andou uns meses atrás muito bem, tá? Acima do CDI, tá vendo, ó? Olha aqui a diferença. Agora, olha aqui, ó. A minha carteira tá me rendendo abaixo do CDI em função dessas quedas dos fundos imobiliários, tá? A minha carteira tá rendendo 4,32 enquanto o CDI tá rendendo 4,63. Então, o interessante aqui, gente, ou bate junto com o CDI ou a tua carteira rende com o CDI, tá? A minha, no caso aqui, nesse período agora aqui, nesse mês, a minha caiu em função disso daí, né? As ações caíram, os fundos imobiliários vêm caindo, então é isso, entendeu? Não tenho muito o que eu fazer, é esperar o mercado reagir aí, tá? Não tem muito o que eu fazer. É, aqui no em proventos eu mostrei para vocês. Ó, ainda falta R$ 30 para me receber de proventos, R$ 30,42 desse mês. Né? Um total desse mês de provento que eu vou receber é R$ 41,59, tá? Aqui mostra aqui aqui mostra aqui a minha rodela de posição, já mostrei para vocês, né? Então é isso, gente. Essa é a minha carteira. Aqui eu procuro sempre estar mostrando para vocês o que eu estou fazendo. Aos pouquinhos, porque a gente vai investindo nosso dinheiro, vou investindo com, com bons ativos. Creio que a minha carteira tenha bons ativos, tá? Tanto de fundos imobiliários quanto em ações. A minha carteira está ficando bem diversificada, que é algo muito legal, porque quando um está embaixo, tem o outro que está em cima. Então isso ajuda a equilibrar a sua carteira, a rentabilidade da tua carteira, tá? A minha nos fundos imobiliários está em queda porque a maioria dos fundos imobiliários, que são fundos imobiliários bons, estão em queda. Isso é natural do mercado, então não tem muito o que fazer, é só eu aguardar aí, ir comprando quando dá e aguardando o mercado reagir, que vai reagir, tá? Agora é ter paciência, tá? Estudando e ficando de olho. É isso que a gente tem que fazer, tá? O canal é novo, tá? Aprendendo investindo. Meu nome é Bruno Souza. Eu peço que você se inscreva no canal e me dá essa força, tá? Dá aquela curtida também, tá? E me diz se você investe. Me fala como é que tá a sua carteira, de onde que você é, tá? Eu tô com R$ 18.189 na minha carteira, tá? Ainda tá no positivo ali, 3,97 de valorização, mesmo com todo esse cenário que eu mostrei para vocês, tá? Muito obrigado e fui!